Caríssimos irmãos e irmãs, que o Senhor vos dê a paz. Obrigado, Padre Marcelino, por este convite de estar aqui hoje com vocês, pensando e refletindo a nossa fé. A liturgia de hoje nos apresenta uma reflexão profunda sobre a nossa fé e as nossas práticas religiosas. Nós podemos dizer que nós somos religiosos? Que estamos bem na fé? É um desafio, cada dia, né? Mas vamos pensar e refletir sobre a nossa fé. Como nós estamos vivendo a nossa fé no mundo de hoje, com tantos desafios. E se as nossas práticas cotidianas conseguem atrair as pessoas para viver a mesma fé que nós professamos. Então este é o desafio para a gente pensar nessa liturgia de hoje. A primeira leitura do profeta Oséias traz algumas coisas importantes, dizendo assim, olha, o que o Senhor quer de nós? Os sacrifícios ou uma fé ou um amor voltado para Ele? Ou seja, o discipulado. Vivemos a fé. Muitas vezes temos práticas que não atraem as pessoas. Ou a nossa forma de expressar a vida que nós temos, a vida em comunidade, nem sempre ela é atrativa. Porque muitas vezes falta de cada um de nós perceber que o que deve mover uma comunidade de fé é o amor a Deus e o amor ao próximo. Então, como nós manifestamos isto? Vivendo a nossa prática da fé, vivendo o nosso amor a Deus. Então, muitas vezes a gente faz sacrifícios, faz penitências, mas não consegue modificar a própria vida. Vira o quê? Atos externos. E isso não agrada a Deus. Não é só isto, é muito mais do que isso. É ter um coração voltado para o Senhor. E como nós vamos fazendo isso no dia a dia? Mergulhando no mistério de Deus, tendo uma espiritualidade mais forte, uma espiritualidade voltada para o Senhor, e não só para as práticas externas. Porque muitas vezes, querendo ou não, viver em comunidade não é fácil. Tem os seus desafios do cotidiano. Mas por outro lado, parece que nem sempre a gente busca a unidade. Quantas vezes nós somos causa, muitas vezes, de contenda entre a própria comunidade. Então aí é hora de revermos a nossa prática da fé. A nossa fé é capaz de realmente transformar a nossa vida, como nós vamos ver na segunda leitura de hoje. Então pensemos neste amor que nós temos por Deus. O Senhor quer realmente que nós possamos voltar para Ele e amá-lo de todo o coração. Por isso o salmista diz, todo homem que procede retamente verá o quê? A salvação que vem de Deus. A salvação vem de Deus. Já está pronta, agora a nossa não. A nossa é uma construção diária. À medida em que nós vamos crescendo na nossa fé, à medida que nós vamos construindo a nossa prática religiosa, estamos preparando o caminho da eternidade. Estamos vivendo essa busca, e aí diz assim, quando a gente invoca o Senhor, quando a gente busca o Senhor de todo o coração, Ele vem ao nosso encontro. Ele nos salva, Ele nos ajuda, porque os sacrifícios todos nós precisamos fazer para direcionar a nossa vida para o Senhor. Muitas vezes eu fico pensando nas pessoas, falam assim, Frei, eu faço jejum, eu faço penitência, falo, muito bom, mas dá conta de frear a língua? Você faz jejum para quê? Para ter uma disciplina corporal. Se você tem uma disciplina corporal, você consegue conduzir a sua alma para Deus. Mas o problema é que não está dando conta nem disso, nem do jejum, daquela coisa básica da nossa fé, da disciplina religiosa. Então, se você tem uma disciplina, você consegue direcionar a sua própria vida. Mas muitas vezes falta isso. Então, o jejum seria para isso. Se a gente conseguir fazer um jejum para disciplinar, eu dou conta de cuidar do meu corpo, agora eu dou conta de direcionar minha alma para Deus. Então, esse é um desafio. Então, muitas vezes a gente pensa em sacrifício externo, mas não pensa que esse sacrifício externo tem que me levar a uma interioridade, algo mais profundo. Por isso, a segunda leitura de hoje traz uma reflexão profunda, dizendo da fé. Como revigorar a nossa fé a partir da experiência com Deus.
Olha, imagine o Senhor falando para um homem idoso, diz assim: você vai ser pai de uma grande nação, você vai construir isso, você vai ter terras, vai ter tudo. Não tinha mais esperança, mas ele acreditou nas promessas de Deus, e foi capaz de largar tudo para seguir o Senhor. Tem um filho na velhice, o Senhor mesmo pede o sacrifício do próprio filho, depois o Senhor poupa o próprio filho. E então essa experiência de fé profunda diz assim que se nós conseguimos transmitir esta fé como nós recebemos, nós já fazemos grandes coisas. O difícil, meus irmãos e irmãs, é que a experiência da fé a gente não compra no mercado. A experiência da fé é transmitida de geração em geração. E é uma experiência profunda da vivência, dos valores, das tradições que nós temos, que nós herdamos. Nos preocupa a sociedade que hoje está perdendo a fé. Grande número de pessoas, 16 milhões de jovens não acreditaram em Deus. Por decepções, muitas vezes porque não foi formado numa família de fé. Então a gente pergunta como e para onde estamos caminhando, se não queremos ou se buscamos um discipulado. Nós transmitimos isso para nossas famílias, na vivência da fé, e vivência em comunidade, porque não tem como, gente, a gente transmitir valores se a gente não vive em comunidade. A comunidade nos fortalece, né? Então como viver essa experiência da fé? E buscar realmente, a partir da fé de Abraão e de tantos outros, dizer assim: eu sou capaz de ter uma fé firme, uma fé que se não se deixa abalar pelas dificuldades. Basta uma coisinha na vida das pessoas, eu vejo assim, quantas pessoas parece que faz um leilão da fé, quando tem qualquer dificuldade, corre tudo quanto é lugar, procurando ajuda, mais isso, mais aquilo, mas não encontra no lugar que deveria encontrar, na sua própria comunidade, diante de Jesus Eucarístico, na celebração da Eucaristia. Então nós herdamos uma fé, mas uma fé muitas vezes superficial. Então é isso que a liturgia de hoje questiona. Nós temos uma fé profunda, capaz de nos sustentar frente às dificuldades. Quantas pessoas sofrem muitas vezes o abandono, a exclusão, porque não conseguem dar um passo na fé ou na vivência da comunidade. Por isso o Evangelho de hoje traz uma mensagem muito profunda para nós. Jesus chamou e diz assim: vem e segue-me. Qual é a atitude nossa do seguimento do Senhor? Nós atendemos prontamente quando o Senhor nos chama, quando o sacerdote busca, fala: olha, você poderia me ajudar nisso? Ai, filho, eu não tenho tempo. Ou dá mil desculpas. Não é o Senhor que está chamando a gente para um compromisso mais sério, para algo mais profundo na vivência de comunidade? E aí essa experiência, então, quando Jesus chama, Ele também dá as condições para a gente seguir e fazer aquilo que é correto. E aí percebemos então no Evangelho de hoje, quando Jesus chama, o porquê que Jesus chamou um pecador? Ele queria atrair os bonzinhos ou os pecadores? Os pecadores. Quando ele chama Mateus então para esse ministério, para esse serviço, ele chamou e fez uma festa e convidou todos os pecadores amigos dele. E Jesus vai lá. Jesus foi para estar com os pecadores ou oferecer a eles a conversão? Oferecer a possibilidade de converter-se, de mudar de vida. E eles, a partir desse acolhimento, se tornaram outros. Pessoas boas que largaram tudo para seguir Jesus. E ele fala: vem e segue-me. E aí tem sempre aquelas pessoas do contra, vocês já viram? Todo lugar tem. E isso não vai dar certo, eu já avisei. Olha, Jesus estava com os pecadores. Fulano é assim, você sabe a vida dele. O que interessa a vida dos outros para você? O que interessa a vida dos outros para nós? Interessa se eu tenho seguimento e obediência a Jesus Cristo. A vida do outro ele tem que prestar conta, não é você? Então muitas vezes, gente, a gente preocupa demais com aquilo que não é importante, e o que é importante passa, que é o seguimento de Jesus. Então Jesus também naquela época sofreu críticas,
Mas ele segue firme, acolhe os pecadores e aí é questionado. E aí Jesus pergunta então, quem precisa de médico? Quem é doente ou quem está sadio? Os que estão doentes. E se a gente pensa isso e traz para algo mais profundo, todos nós precisamos ser curados e tocados por Jesus. Para vivermos a fidelidade, para vivermos o discipulado, para nos colocar na presença do Senhor e renovar nossa fé. Por isso o seguimento de Cristo, ele precisa nos levar à mudança das nossas práticas externas, e que muitas vezes não condiz com aquilo que nós professamos. Há vamos dizer assim, na sociedade hoje, há uma disseminação do ódio, da violência. Então, como nós podemos pensar isso assim? Como que eu vou ser instrumento de paz no mundo de hoje? Como eu posso ser ponte para atrair coisas boas? Porque senão a nossa prática não condiz com aquilo que nós professamos. As pessoas vêm para a igreja, vêm para a comunidade para experimentar uma experiência mais profunda com Deus, ou para mergulhar no mistério da fé. Então, será que eu sou capaz de atrair as pessoas para um segmento mais radical de Cristo? Esse dia eu perguntei assim, quantas pessoas você já trouxe para a igreja? Eles ficaram pensando. Eu falei assim, e quanto que você espantou também com a sua conduta? A gente atrai e também repele. Então, o segmento de Cristo é de acolhimento, e isso que a gente tem que estar claro. Todo dia eu tenho que acolher o diferente, acolher a pessoa humana, que é a imagem e semelhança de Deus, e dar oportunidade para ela se converter. O problema é que muitas vezes nós achamos que estamos convertidos, que somos justos, então os outros é pecador. Se a gente for olhar para cada um, fazer um exame de consciência, realmente todos nós precisamos de conversão. Todos nós precisamos mudar nossas atitudes para atrair pessoas para a igreja, para Cristo. E aí quem faz isso é cada um de nós. No nosso discipulado, no nosso dia a dia, no nosso trabalho, na nossa vivência em comunidade, e nós temos que ser pessoas que atraem as pessoas para conhecer pelo menos a Cristo. Depois ela vai fazer sua experiência, atrair as pessoas, porque muitas vezes, gente, se a gente só faz crítica, a gente não atrai ninguém não. O mundo de hoje, a sociedade de hoje, ela já é crítica por natureza. E viver a fé significa algo mais profundo. Eu tenho que deixar tudo para ganhar a Cristo. Deixar tudo para ganhar a Cristo. E ganhar os irmãos também para Cristo. Como que a gente faz isso? Vivendo o amor, vivendo a fidelidade e dando testemunho de quem nós somos diante de Deus e diante da comunidade. Então vamos pedir ao Senhor que nos ajude a refletir a nossa fé, a pensar, realmente estamos vivendo plenamente a fé que eu tenho, a fé que eu professo? Será que a minha prática religiosa, a minha prática familiar da fé, o meu testemunho na educação dos meus filhos, dos meus netos, está condizente com o que eu professo? A vivência, porque não adianta mandar o outro ir para mim se você não vai. Não adianta falar, vamos ter uma prática religiosa se você não tem. Então, a evangelização começa em casa, a evangelização começa com os valores. Então, pedir ao Senhor que nos abençoe, que nos fortaleça, nos dê a graça da fé e do discernimento do discipulado, para assim um dia chegar na vida eterna, purificados das nossas falhas e pecados. Amém?